Microfones abertos, estamos aqui com mais um Nerd Vieira, o podcast. O episódio de hoje, se eu não tiver enganado, é o episódio 68. Hoje eu estou aqui com ele, Léo Palmieri. Pronunciei corretamente seu sobrenome? É Palmieri. Palmieri. Quase, gente, quase, quase. Uma hora eu Hum, acerto. Hoje a gente Tá tá de aqui. boa, tá de boa. Antes dele se apresentar aqui, alguns recados para vocês que estão aqui nos ouvindo, barra assistindo no YouTube. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também já de curtir aqui o vídeo. Também entre aqui na descrição, tá em dois links, o do Apoie-se e o do Nerd Cinematográfico. O Apoia-se é para você apoiar aqui o projeto, né? Você entra lá e você doa um valor para poder ajudar a financiar esse projeto aqui, né? Para comprar equipamentos novos, para poder crescer. E o Nerd Cinematográfico é o meu podcast que eu faço lá no Spotify, onde eu falo de filmes, digamos assim, alternativos, aqueles filmes que concorrem ao Oscar que eu e o diretor assistimos. O editor do filme também não assistiu. Ele só editou e não viu o filme inteiro. E aí eu fui lá e assisti pro diretor não ficar triste. Então é isso pra vocês saberem se o filme é bom ou ruim. Vocês confiram lá no Nerd Cinematográfico, que eu falo tudo com os detalhes certinhos. E também tem aqui as nossas redes sociais, a minha e as do Léo. E também já comente aí já vai nos comentários, falem com o convidado que vocês queiram, eu vou atrás da pessoa. E é isso, agora sim, se apresente aí, Léo. E aí, galera, beleza? Galera que curte o canal do Nerd Vieira, eu sou Léo Palmieri, lá do podcast Gibi Nosso de Cada Dia e do site Crossover Nerd, né? Do podcast Crossovercast, do site Crossover Nerd, falando aí de quadrinhos, games, animes e adjacentes aí também. É isso, e hoje, como vocês viram, ele fala de gibis, eu falo de filmes, também leio os gibis, ele também vê os filmes. Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, que é a questão da troca de, digamos assim, características dos personagens quando eles vão dos quadrinhos para os filmes. Porque a gente tá aqui aproveitando o hype que pra vocês é hoje, pra gente é amanhã, que está estreando Miss Marvel lá no Disney Plus. E hoje já vou começar com a Miss Marvel. Que a Miss Marvel teve uma mudança, digamos assim, grande, né? Na origem de seus poderes. Ela tá caracterizada de forma correta, que era, eu acho que um dos medos de todo mundo que acompanha a Miss Marvel. Um dos medos era: será que eles vão adaptar ela daquele jeito? Vai ter alguma mudança? E realmente teve uma mudança, mas não foi na personalidade, foi nos poderes. Ao invés dela ser elástica, ela vai lançar pulsos de energia através de um bracelete mágico que ela encontrou. Pelo menos foi isso que deu a entender no trailer. Posso ter entendido errado? Com toda certeza. Mas aí eu já quero saber assim, a opinião do Léo. Você concorda nessa mudança dos poderes? Olha, veja bem, é muito complicado quando a gente fala de mudança de superpoderes aí, porque nesse sentido, muita gente fala, né, tipo assim, quando a gente que vive no meio de conteúdo, na internet, a galera fica falando: "Ah, mas isso só tá acontecendo porque os poderes são similares, tá, não são iguais, similares ao do Senhor Fantástico". Mas assim, o mais importante quando a gente fala na Kamala Khan, né, não só quando dos poderes em si, eu acho que o mais importante é que ela é um símbolo, ela é um personagem símbolo, ela é um personagem que mostra pra gente características de uma pessoa em si e não da característica super dela, né. Às vezes isso daí as pessoas ficam muito naquela: "Não, poder isso, poder aquilo, poder isso, poder aquilo", mas o que que é o mais importante da Kamala Khan? Entendeu? Que ela é uma menina do Oriente Médio, que tem uma origem diferente, os poderes dela são inumanos, né, não sei como é que eles vão adaptar isso, ainda não foi bem explicado pra gente, como você falou, né, a gente só viu trailers, né, a gente pressupõe muita coisa, a gente deduz muita coisa, mas não tem certeza, né, tem até aquela galera: "Pô, ela vai ter poder igual do Lanterna Verde", né, tipo, de gerar as coisas a partir do bracelete, mas cara, quando a gente para pra pensar em bracelete, a gente pode voltar lá no Capitão Marvel e no Rick Jones, entendeu? Onde que ele batia o bracelete para acessar, né, para trocar pro Capitão Marvel, né, dentro do usando aquele poder do bracelete. A gente pode pensar que talvez, quem sabe, seja um bracelete similar que tem esse tipo de poder, não sei, a gente vai ter que descobrir assistindo. A Marvel, ela tá introduzindo várias coisas em seu universo agora, depois da compra da Fox, então a gente não sabe quais conceitos eles vão adaptar dos quadrinhos ou não. Agora,
quando a gente fala no poder em si, a gente viu uma cena onde que ela faz uma mão gigante, né, esticando e dando soco na cena, pelo menos foi essa cena que eu vi, não sei se teve mais alguma, tá, vocês me desculpem se eu não vi mais, mas a cena que eu vi foi isso. Levando em consideração que ela possa estar fazendo a demonstração do próprio poder dela utilizando esses braceletes, então eu acho que já não tem tanto problema. Eu sou muito mais preocupado no caso da Kamala Khan, de não vir os conceitos e a representatividade que ela já tem nos quadrinhos, entendeu? Me parece que ela vai ser uma menina mais atualizada, né? Tipo, fã de super-heróis, aquela parada toda. A pegada da série vai ser uma série teen, uma garota teen que vai descobrir que tá com superpoderes ou vai adquirir os superpoderes, daquela vibe Homem-Aranha. O acaso fez ele se tornar um super-herói. Provavelmente vai acontecer a mesma coisa com ela, né? E aí, a partir daí, o universo Marvel aí vai trabalhando esse monte de coisa por fora, por dentro, né? A gente espera, né? Pressupõe que lá na frente vai ter uma equipe de jovens Vingadores com ela junto, né? Que é o que todo mundo, na verdade, está esperando que aconteça pelo andar da carruagem. A gente não sabe como vai ser trabalhado isso, mas no caso da Kamala Khan, a minha opinião é essa, né? Se eles adaptarem a personalidade dela, o jeito de ser dela, a representatividade do povo dela, do jeito que é nos quadrinhos, já ajuda muito. Os poderes, então, aí é aquela coisa, né? E se os caras não estão adaptando um Hulk decente ultimamente, né? Quem que eu posso querer cobrar, né? Então fica complicado. Não, assim, você falou um ponto que aí era o que eu acho também. Então, assim, é Uhum, exatamente o que você falou. Se eles usam um personagem que é representativo, como a Kamala Khan, eles estão trazendo ela, uma menina do Oriente Médio, é, muçulmana, paquistanesa, e colocam uhum. ela com isso, tipo, ela tá bem adaptada, pelo menos nessa forma, pra mim é o que mais importa. Os poderes, mano, faz o que quiser. Eu vou ser sincero, eu estranhei. Eu falei assim, pera lá. Aí o meu medo não é nem de, tipo, minha crítica não é nem do, ah, por que que mudou? E sim, como que vão falar sobre isso? Porque aí que mora pra mim um perigo. Fazer a mudança, ok. Explica agora a mudança. Por que dessa mudança? Que uma que eu vi lá das desculpas que não foi oficial, né? Que foi que é porque copiou o Senhor Fantástico. Pra mim é Uhum. ridículo, porque a personagem já existiu. Quando ela foi criada, já tinha o Senhor Fantástico há Há anos. muitos anos, é. E ela fazia a mesma coisa já. Então, assim, o Senhor Fantástico não podia existir então, porque o Homem Borracha e o Homem Elástico existem na DC. A poder similar não pode existir. Não, calma lá também, galera. É que eles querem fazer uma adaptação. Pode ser que é porque ficou estranho. Podem ter feito um teste e ter falado, mano, ficou zoado. Pode ser. Mas quem sabe, né? É aí que tem a questão também. Eles não adaptaram ainda os inumanos, né? No MCU. O único inumano que apareceu de uma forma horrível foi o Raio Negro em Doutor Estranho. Nossa, bravo, cara, bravo. Aquilo foi a única representação de inumano. E X-Men também foi a única apresentação. Foi o Professor Charles Xavier. No mesmo Uhum. filme, de apresentação horrorosa. Então, pra mim faz sentido até eles colocarem um bracelete. Porque eles até mudaram a origem da Feiticeira Escarlate e do Mercúrio, né? Uhum. Em Era de Ultron. Então, pra mim, tanto faz. Só tá aí, eu só não quero que fique ruim. O detalhe é assim, né, uma coisa que eu vivo falando pra galera, tanto nos podcasts que a galera me convida ou nos que eu faço parte. Ultimamente não tá dando pra gente ficar cobrando muita coisa muito igual aos quadrinhos, porque eles já foram deixando muitos passos pra trás, né. O pessoal, eles estão tendo que fazer as adaptações na estrada, sabe. É mais ou menos isso que tá acontecendo. Essa compra finalizada da Fox, né, meio que jogou, tipo, ao mesmo tempo que é bom pra nós fãs, que a gente quer ver personagens como os X-Men de volta, o Quarteto de volta, colocou uma faca nas costas da galera da Marvel Studios, entendeu? Porque agora Uhum, os caras estão tendo que correr, porque assim, não dá pra eles ficarem requentando Vingadores pra sempre. Acabou a primeira parte lá legal, com Guerra Infinita, Ultimato, ok, beleza, daqui pra frente tem que andar. Se eles querem a sobrevivência, mais 10, 15, 20 anos desse tipo de entretenimento de blockbuster de super-heróis, eles vão ter que inovar e melhorar as histórias. Porque essa fase 4 ela não começou legal, no meu ponto de vista, tá? Eu acho que ela começou bem fraca. E assim, quando a gente. Você estava falando, eu queria saber como que eles vão explicar isso.
chegou um ponto que a gente tá querendo explicação, porque o negócio já não tá agradando, não tá o porquê sim, que nem os 40 minutos finais do filme do Doutor Estranho, por exemplo, foi um belo gigante porque sim. "Ah, isso vai acontecer porque sim, pronto, acabou. Isso vai acontecer porque sim, pronto, acabou", entendeu? O filme do Aranha aconteceu a mesma coisa, é que tipo assim, a gente assistiu no hype, né, mas depois, na hora que você reassiste o filme, você vê: "Nossa, rolou um porque sim nervoso no filme também", entendeu? Com certeza. Mas vai um Né, porquê sim então muito bom, hein? não, mas aí é que é aquela coisa, é o porquê sim, mas é que estava assim, recheado de fanservice, a cada 5 minutos você: "Ah lá, ah lá, ah lá isso, ah lá aquilo, ah lá isso, ah lá aquilo". O Doutor Estranho não, ele tentou contar uma história, introduzir a América Chaves, tal e tudo mais, mas chegou um momento que o filme virou porquê sim, assim, e não te trouxe nada empolgante. Eu acho que o filme prometeu muito. Então quando a gente fala dessas adaptações, que a gente tá esperando muita coisa delas, "Ó, eu quero isso", por exemplo, o próprio Cavaleiro da Lua. A galera estava esperando um negócio muito mais calcado no gibi, assim, da forma original mesmo. No final das contas, os caras tiveram que, pô, diminuir violência, fazer, várias concessões na adaptação. E isso daí, quando a gente fala no produto Marvel Disney, isso vai acontecer, que nem a galera que tá esperando o Deadpool descer pano, cabeça de novo aí, pode esperar que não vai acontecer dessa forma não. As coisas vão ser muito modificadas aí. Pode ter uma coisa ou outra, um palavrão ou outro aqui, alguma coisa, outra coisa aqui, mas eu acho que não vai, daqui para frente a gente não vai ver gore, a gente não vai ver essas paradas mais, sabe. Então, a adaptação mesmo que eles vão estar fazendo, eu fico mais preocupado então que eles adaptem pelo menos a essência básica dos personagens e as outras coisas eles trabalhem com adaptações. Essa mesma encarnação que a gente tá com a Kamala Khan, por exemplo, é a mesma encarnação que a gente vai ficar quando começar a adaptar os mutantes, por exemplo, entendeu? A gente tem aí a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, que já foi mudada a origem aí pro MCU. Eles tiveram várias chances de reexplicar isso de outra forma, mas você vê que por enquanto eles estão segurando ou eles vão manter dessa forma. E como tá trabalhando o multiverso e tal e tudo, mas a gente não sabe ainda onde tudo isso vai colidir. Muita gente tá apostando numa guerra secretas, estilo que aconteceu em 2015 do Hickman, né? Aquela parada de junção e tal, e a partir daí eles continuam. Mas tem muito personagem aí, muitos produtos ainda que ainda estão fora da mão Marvel Disney daquela que foram vendidos para frente, né? Tem muito personagem que ainda falta, que daqui a uns dias alguém compra de volta, e como é que vai adaptar isso, né? Então, por isso que eu falei, essas adaptações estão rolando na estrada. Então não dá pra gente cobrar muito, né? Tipo assim, a gente fica assim, o que a gente só quer é que a essência não seja zoada, porque aí fica chato, você tá assistindo, pô, velho, pô, aí fica complicado, aí fica complicado. É que pra mim, temos assim o seguinte, quando falam lá, a Marvel é a primeira vez que eu vi uma galera comentando, tá? Não tô falando assim, foi Uhum. muita gente. Então peguei no Sim, sim. grupinho. Ah, a primeira vez que a Marvel modifica. Claro que não. A Marvel já modificou a origem do Homem de Ferro, porque era na guerra do Vietnã. O Homem de Ferro surgiu. No filme, é na guerra do Afeganistão. Então já, tipo, já teve uma mudança de guerra aí. Já temos uma Uhum. mudança. Thor. O Thor não fica com o elmo o tempo inteiro. Então já foi uma mudança de visual, de estética. Já temos a mudança de visual do Gavião Arqueiro. Uma mudança de história da Viúva Negra. A gente teve uma mudança de história, um Uhum. retcon total do da Feiticeira Escarlate do Mercúrio. Quem era de Ultron, eles foram feitos através de experimentos do Barão Forstrom. Barão For... Esqueci o sobrenome dele. Von Strucker. Foi Strucker. E É, ele foi lá e fez um o Von experimento através de Strucker. uma joia do Uhum. infinito. Ele extraiu um poder de uma joia do infinito para poder criar seres super poderosos. Onde que tem isso no quadrinho? Não tem. Você falou muito bem. Eles fizeram essas adaptações na estrada. Porque eles conseguiram a Feiticeira Escarlate. Uhum. Eles assim. Ih, rapaz, como é que a gente vai explicar ela agora no MCU? Ah, vamos explicar, vamos dar qualquer explicação, o público vai aceitar. Kevin Feige falou assim: todo mundo, o que eu faço, o povo aceita e tá tudo bem. Aí mudaram completamente, radicalizaram. Mas assim, ó, o Vieira, uma coisa que tem que ficar claro, assim, né, no começo a gente não pensava assim, mas depois aí de mais de 10 anos de MCU já, tal e tudo mais, a gente percebe que o público-alvo não é eu e você, Assim, com entendeu? certeza. Essa que é a grande verdade. O público-alvo não é eu e você que lê quadrinhos, que tá sempre por dentro.
né, o público-alvo é minha esposa que não lê quadrinhos, mas vai assistir qualquer um dos filmes e se diverte com todos, entendeu? Porque o objetivo dos caras é trazer o pessoal pra mídia, trazer a galera, tipo, ó, quem sabe começar a consumir quadrinhos, a galera que gosta de comprar bonequinho para colecionar, por exemplo, né? Eles fizeram esse último contrato com a Hasbro aí do Marvel Legends aí que tá bombando. Eles, eles soltam coleções retrô, né, pra galera que nem eu e você, e coleções pra galera aí que tá empolgando no MCU. Isso daí é um produto, caderno, esse tipo de coisa. Então, tipo assim, o público-alvo, por mais que seja inspirado em mídias que a gente consome desde moleque, o público-alvo é minha esposa, minhas crianças que não lê gibi, por exemplo, entendeu? Eles são crianças ainda. O público-alvo é para crescer, para criar uma geração de pessoas que entendam os heróis dessa forma mais cinematográfica, né? Quando a gente para, assim, é até engraçado, minha esposa tá assistindo o filme, ela fala assim para mim: "Bom, mas é assim que acontece nos quadrinhos?" Aí eu falo: "Não, é bem diferente, eles mudaram muito", mas aí eu pergunto: "E mas você tá curtindo?" "Não, tô curtindo", então bola pra frente, né. É lógico que os caras também não quer dizer que, tipo assim, nós não somos o público-alvo, mas não quer dizer também que eles querem atrair eu e você para o cinema. Sim. Então chega lá, pô, aí o teaser tem aquele monte de easter egg, né, hoje o conteúdo de internet com os reacts e esse monte de outra coisa, esses insiders aí e tal e tudo mais que fica fomentando teorias, fomentando especulação, a galera vai empolgada, ou seja, o marketing disso daí também já tá num nível que já nem tanto fica só na mão da Marvel. Alguém joga um rumor ali, o rumor vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ele pode não se concretizar, com certeza, mas ele pode virar alguma coisa como o filme do Homem-Aranha, por exemplo, entendeu? Então é aquele tipo de coisa que a gente tem que meio que que pensar, né, eles estão criando os universos aí, eles estão criando todo esse produto, entendeu, para atingir uma gama muito maior de pessoas. Para a grande maioria das pessoas, a origem da Kamala Khan vai ser o que eles vão ver na série, entendeu? Ah, com certeza. Né. Mas assim, agora eu troco uma polêmica aqui, que é o seguinte: sabe por que a Marvel faz isso, né? Porque a Marvel não é Uhum. tão popular quanto a DC. Só joga essa. Brincadeira. Como dizem por aí, né, 5 minutos de teaser do Batman já causa tremor na Marvel, o pessoal fala, né. Não, é porque vamos assim, você chega pra uma pessoa e fala: "Quais heróis vocês viram na infância?" Pelo menos o pessoal da minha idade, que eu tenho 20 anos, né, 22. O pessoal da minha idade É aí, um tá, jovem mancebo, é um jovem jo mancebo. É. jovem, pega assim, o pessoal dos 20 aos 25, pergunta: "Quais heróis vocês viam no Bom Dia e Companhia?" Super Choque, Jovens Titãs e Liga da Justiça. E tinha os Uhum. X-Men da Marvel. Qual que você gostava mais? Mano, qual que te marcou mais? Os da DC, pô. O pessoal conhece muito mais personagens da DC. Então, quando você vem pra Marvel, a Marvel vai lá e fala: vou lançar um filme do Thor. Mas eles vão lá e tem que colocar um ator que vai chamar a atenção. E querendo ou não, você coloca o Chris Hemsworth como Thor, ele vai chamar a atenção. A pessoa fala: não vai? Claro que vai chamar a atenção, gente. É um ator que o pessoal vai parar e vai falar assim: espera aí, deixa eu ver aqui. Que é um ator que parece muito com o personagem. Lógico que nem você falou, lógico que eles querem trazer a gente. Só que a gente vai dar o dinheiro pra eles, a gente vai dar um pouco dinheiro pra eles. Eles querem muito mais dinheiro. Eles gastaram 500 milhões no filme. Aí eles falam: ah, se a gente chamar só os caras, vai fazer o quê? Uns 300 milhões. Se a gente chamar mais gente, vai fazer 800, 1 bilhão, vai estourar, vai arrasar quarteirão. Então, traz essa galera pra cá. Vamos colocar um rostinho bonito, bom ator, mas assim, vamos colocar aqui alguém que atrai o público. Então, não ia adiantar em nada eles colocarem o. Sei lá. O Tom Hiddleston lá que foi cotado. Não ia dar certo. Ele. Como, Fica como Thor. estranho, fica estranho. Mas lógico que depois ele deu Ah, certo, olha, né? esse não, mas ó, esse negócio assim, ó, quando a gente fala em DC, esse detalhe, o arquétipo de super-herói, o arquétipo do super-herói começa com o Superman, entendeu? Na verdade, se todos os heróis que existem hoje, super-heróis existem hoje, porque um dia existiu o Superman. O Assim. arquétipo começa ali. O Batman. Só que o Batman, por exemplo, não é o arquétipo de vigilante. Já existiam outros vigilantes aí na cultura pulp, por exemplo, né? Nos gibis pulp, tal, Sombra, tal e tudo mais. Já existiam outros vigilantes. Só que o Batman por si só, a partir dos anos 70 ali, onde que tem toda aquela mudança de aspecto,
cultural nos Estados Unidos, a guerra contra as drogas, aquele tipo de coisa, e aquela posterior programa Tolerância Zero no começo dos anos 80 nos Estados Unidos, tal, e tudo mais. Esse tipo de coisa ajudou a fomentar muito esse negócio do combate ao crime diretamente nas ruas, né? Tanto é que depois da reformulação da DC após crise, nas Infinitas Terras, teve essa mudança de status quo não só para esses gibis mais cabeça, mas também teve também o detalhe de que eles precisavam acertar a cronologia, o multiverso deles e tudo mais. Então, a DC trabalhou os personagens dela sempre trabalhando dentro do que a gente sempre da Trindade, né? A Trindade deles sempre foi a base o alicerce dos universos, né? Isso eu tô falando até depois começar a Nova 52 e a DC ficar meio perdidona com um monte de coisa. Mas quando a gente fala da Marvel, o carro da Marvel, durante muitos anos, foi o Homem-Aranha até chegar os X-Men e dividir o carro-chefe com o Homem-Aranha. Né? O Homem-Aranha, quando os X-Men começaram a fazer sucesso, o Homem-Aranha já tinha 3 revistas. A Amazing Spider-Man, a Espetacular, o Peter Parker, Espetacular Spider-Man, e já tinha a Marvel Team Up, tinha 3, né? Essas 3 revistas era que levavam o Homem-Aranha. Então o Homem-Aranha vendia muito, ele chamava muito mais atenção com que os outros personagens, né? A gente tinha outros personagens ali que tinham um destaque ou outro, tipo Capitão América, os Vingadores, eles tiveram 2 sagas legais nesse período, né? Eles tiveram a saga, por exemplo, a Guerra Kree-Skrull acontece ali nos anos 70, se não me engano, acho que a saga de Korvac também. Então, esse período foi carregado por esses heróis, né? Depois entraram os X-Men e tudo mais. Quando a DC entrou nesse bang todo aí, além da Trindade tá tendo que levar a parte deles, entrou também no começo dos anos 80 os Novos Titãs, né? Aí os Novos Titãs, que era a revista que disputava com os X-Men nas vendas, entendeu? Só que o Homem-Aranha, cara, continuou levando a Marvel pra frente o tempo todo aí. Então, assim, quando a gente fala. E a Marvel, outra coisa, a Marvel nunca resetou cronologia. Tentaram, mas nunca resetaram, não conseguiram resetar a cronologia. Só que tem que haver readaptações, tem que. Aí, quando a gente está falando no cinema tal e tudo mais, como você disse, né? Eles têm que pegar conflitos recentes para fazer parte para os personagens não parecerem tão idosos mais, né? Então, por exemplo, o pessoal tá aí, por exemplo, querendo saber como é que vai adaptar o Xavier e o Magneto, por exemplo. Como é que vai adaptar eles dois? Ó, tem muito conflito recente que dá para colocar, apartheid, massacre em Ruanda, tal e tudo mais. Porém, se a gente também voltar lá nos quadrinhos, aí tem que forçar um pouco a cabeça. Voltar lá nos quadrinhos também dá para colocar a origem judaica do Magneto e também colocar o Xavier um pouco mais novo também. Como a gente faz isso? A gente pode colocar lá o Magneto que depois de um confronto com o Xavier, isso daí, tipo assim, se os caras quiserem adaptar isso, eles podem adaptar o Mutante Alpha volta o Magneto pra criança de novo, aí passa-se os anos, coloca o Eric Scarlatti no negócio, traz ele de volta com o corpo mais jovem de novo, igual aconteceu nos quadrinhos, né? Isso acontece nos quadrinhos com o Magneto. E o Xavier, ele trocou de corpo umas 3, 4 vezes nos quadrinhos, né? Então, tipo assim, na primeira vez foi por causa da ninhada, né? Aí depois aquele corpo que ele tava caninhada lá depois deu ruim naquele corpo dele de novo, depois o confronto com o Rei das Sombras, ali no comecinho dos anos 90 e pô, entendeu? Então, tipo assim, tem bases nos quadrinhos que dá para eles adaptarem, tem que saber se o tempo deles está hábil para eles ficarem adaptando dessa forma, se às vezes é mais fácil eles pegarem conflitos recentes e colocarem aí, entendeu? Então eu acho que daí para frente, né? Isso daí é a DC também, tá? A DC é a mesma coisa, ela pode readaptar, pode trabalhar de, de qualquer forma isso, sabe? Então resta nos aguardar, sabe? A gente especula muito, a gente torce por muita coisa, tem coisa que a gente, eu queria ver isso, eu queria ver aquilo, eu queria ver isso, eu queria ver aquilo. Mas, cara, varia muito do que eles querem colocar. Eles têm departamento de marketing que gera indicador para eles e tudo mais, mas é assim, é aquela coisa. O que é bom pro Léo pode não ser bom pro Vieira, entendeu? Então tem sempre eles têm que trabalhar com essas variáveis, sabe? Ah, uma coisa que eles podem fazer com o Magneto, na minha humilde opinião, é meter ele muito mais Uhum, novo lá na Segunda Guerra. Ao invés de ele ser uma uhum. criança lá com seus 10, 12 anos, meter ele com uns 3, 5, sabe? Pra conseguir ainda justificar a idade avançada nesses anos atuais.
E também meter um que ele foi blipado, sabe, tipo: "Ah, ele ainda tá com essa idade porque ele foi blipado", porque a desculpa da Marvel pra um monte de coisa agora é: "Ai, que ele foi blipado, ah, É, mas dá 5 anos para o cara, né, de lambuja aí brincando, né, o blip, né, verdade, não", e eles eu verdade. acho que a Marvel deve ter não, assim, deve ter, como posso dizer assim, hã, ter se complicado, porque quando eles falam lá do blip, que eles falam que isso foi em 2019, e aí voltam em Vingadores Ultimato 2023 e 23 e teve o blip, eles falam assim: "Rapaz, como que a gente vai fazer agora essas mudanças? 2023, olha que ano tá longe pra caramba ainda, 5 aninho". Aí eles tiveram que teve a pausa por conta da pandemia, então aí eles se descomplicaram menos, porque eles voltaram um pouquinho atrás. Eles falaram assim: "Agora a gente consegue dar uma voltinha pra trás, aí depois a gente consegue colocar tudo pra 2023 no tempo corrido certinho". Então a Marvel, ela se complicou, depois se descomplicou, e agora tá indo no caminho certo, porque 2023 já é logo ali. Rapaz, faz 5 anos, vai fazer 5 anos que Vingadores Ultimato foi lançado, hein. Caraca. Ah, parece que foi ontem, cara, parece que foi ontem. Ah, O mas impacto desse filme foi fogo. tem uma mudança também brusca. Guerra Infinita é bem diferente nos quadrinhos. Totalmente, vixe, é um outro evento com outras ramificações, né, participação de celestiais, tribunal ao vivo, um monte de coisa diferente, né, cara, dos quadrinhos. Mas eu acho que a adaptação MCU foi, como que eu posso dizer pra você, foi honesta, sabe, Foi, tipo, foi, foi. não foi um negócio muito assim, sabe, eles foram trabalhando dentro do e também assim, uma coisa que eu gostei do que o MCU fez, é também não ficar correndo na louca atrás de humanização de super-heróis. O super é super mesmo. O cara tem superpoder, tem soro aqui e tal, o cara tem armadura tecnológica e ferradona, beleza, entendeu? Porque às vezes acontece muito disso, né, tem muito cineasta que quer pegar: "Não, eu quero trabalhar aqui o personagem com um super-herói, mas eu quero ficar humanizando, 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 de uma forma que o personagem acaba ficando, desagradável quando a gente pensa nele como super-herói, entendeu? Então, às vezes, fica muito complicado. É, eu gostei porque eles têm um lado de humanização nos quadrinhos, e quando foi pra tela dos cinemas, eu achei que ainda ficou bastante fiel a esse lado, porque o Homem de Ferro tem problemas, porque isso que a DC falha nos quadrinhos, principalmente nos primeirões. O Superman era super, 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 engole até kryptonita. Tem quadrinho que ele pega sem kryptonita e faz engolir, ele fala: "Hahaha, essa pedrinha não faz problema em mim". Agora o Homem de Ferro no 2 vai lá ficar bêbado e fala: "Olha aqui, eu tenho defeito". Mas também depois vai lá e não fica com ressaca, né, então aí você começa a pensar: "Ih, rapaz, não é tão humano assim não, hein". Mas o a adaptação eu achei bem fiel mesmo, assim, de todos os personagens, porque tem aquele receio, porque tem umas coisas que no quadrinho só funcionam no quadrinho por conta da linguagem, né. E quando vai pra tela do cinema, você olha assim e você fala: "Meu Deus". Os uniformes é uma coisa que você fala: "Ainda bem que não é assim". É, tem o detalhe do uniforme que é funcional e do uniforme que não é funcional, né, você não vai querer né, o pessoal não vai querer, tipo assim, um cara entrou na Segunda Guerra, né, sem um colete à prova de balas, né, o cara, ele tá lá, ele tá com o capacete anti-sniper lá, tal e tudo mais, daí faz mais sentido, né, quando coloca esse tipo de adaptação nesse caso aqui, não eu falei, eles não mexem no personagem, na essência do personagem em si, o Capitão América é o mesmo combatente da liberdade nos cinemas igual nos quadrinhos, isso daí é a essência pura do herói. A cena do cara pulando na granada, aquilo ali é o puro suco do Capitão América. Uhum. Quem lê quadrinho do Capitão, que gosta do Capitão América, sabe que o Capitão América faria aquilo ali por qualquer pessoa. Agora, eles têm que fazer essas adaptações de tecnologia, né, que nem a galera tem que sempre estar fazendo adaptações para uma tecnologia diferente, adaptação do equipamento bélico dos personagens, do equipamento, por exemplo, isso ainda que os 2 primeiros filmes do Thor ainda não são esse vislumbre kirbiano, igual, por exemplo, o Ragnarok e provavelmente aí o Love and Thunder vai ser também, porque já deu para ver no trailer que colorido é a palavra do momento, sabe. Uhum. Então, eu acho assim que o universo em si, né, ele é coeso, porque ele também traz essa diversidade de um ponto aqui, por exemplo, a gente pega aí a série, agora eles vão tentar englobar, por exemplo, as séries do Demolidor, tal, e tudo Sim, mais, sim, sim. né. A série pela Netflix fez uma adaptação aí, pelo menos a primeira temporada, muito muito legal de Homem Sem Medo, né. Homem Sem Medo, para quem leu a minissérie, ela é violentíssima, entendeu.
E o quadrinho segue isso de forma e tem alguns pontos que eles colocam ali que é da run do próprio Frank Miller, né, que é lá no começo dos anos 80, violentíssima também, que eles colocam ali para fortalecer a situação, aquele detalhe do cara que combate o crime, que o cara tem um conflito interno por ele ter uma religião dele e ao mesmo tempo também ele é advogado, então ele fica nesse conflito, né, interno o tempo todo. Como é que eles vão adaptar isso depois quando for, por exemplo, para as telas de cinema? Eles vão colocar o Demolidor quebrando muito pau? Eu acho que dessa vez eles vão aproveitar muito mais a faceta, advogado dele para trabalhar melhor esse tipo de coisa. Tipo assim, ele vai sair pra rua só para pegar os caras no final das contas ali, coisa rápida, provavelmente não vai ter o mesmo nível de violência. Como eu acho que eles vão, como a Marvel, e pelo menos a Marvel Studios, ela tá se esmerando em combate corpo a corpo, uma coisa que não dá pra gente reclamar. A questão de combate corpo a corpo tá muito bom. Eles fazem coreografias legais, não fica usando câmera tremida, que aquilo é muito ruim, quando a gente tá assistindo, né, câmera tremida igual vai assistir Jason Bourne e tudo mais, nossa, dá até agonia assistir. Porque é ruim, você não sabe quando o movimento começa, o movimento termina. É nessas horas que eu gostei de filmes como Shang-Chi, entendeu? Tá muito longe do Shang-Chi, meio espião, meio lutador de Kung Fu dos anos 70, sabe? Mas eu achei que o filme foi, além de ser uma ótima homenagem ao cinema chinês, de wuxia, esse tipo de coisa, o resto, cara, do filme as lutas são legais, eu gostei bastante. É lógico que entraram vários paradas fantasiosas ali a mais para o filme ficar grande, só que esse tipo de trabalho mais para frente, eles vão, obviamente, colocar isso dentro do universo. Então, tipo, tem muito mais coisa para eles trabalharem. E tá certo, eles têm que ficar deixando uma pontinha aqui, uma pontinha aqui, uma pontinha ali, para poder voltar daqui 2, 3 anos, 4 anos, em alguma ideia daquilo aí, sabe. Então, eu acho que nesse caso, né, é justa quando rola a mudança, tipo: "Ó, a gente vai fazer uma mudança para melhor aqui, para adaptar aos novos tempos, mas a gente tenta manter algumas essências dos personagens". Alguns eles vão acertar, beleza, outros eles vão errar, com certeza. Uma coisa que teve uma mudança, que aí foi totalmente radical, foi os 10 anéis do Mandarim. Que os 10 anéis, eles são igualzinhos à manopla do infinito, às joias do infinito. Cada um tem uma função, cada um serve pra alguma coisa. Então acho aí que colocar eles como braceletes. É que aquilo é mais bracelete, né? Aquilo lá, aquela parada lá é mais um bracelete. Funcionou muito mais e não deixa a gente pensando, putz, de novo as joias do infinito, pô. Olha lá, o cara de novo com o anel que faz isso, outro anel que faz aquilo, tirando, que eu acho que ia ficar ridículo também no cinematograficamente falando, que você vê no gibi, é umas coisas grandonas assim, brilhança, que você fala, meu Deus, olha que magnífico. Vê na tela, você fala, olha que ridículo isso, mano. Tá querendo chamar atenção, colocou uma melancia na cabeça, pô. Mas eu acho que É, o funcionou manda melhor. o detalhe dos 10 Anéis é que, tipo assim, né, personagens como o Mandarim, eles são complexos, né, o Mandarim, ele era um inimigo do Homem de Ferro durante muito tempo. Quando chega naquela saga Atos de Vingança no fim dos anos 80, por exemplo, ele tem um outro contexto dentro dos Atos de Vingança, e o personagem, pra mídia funciona legal, é como você falou, funciona legal. Os anéis ali não faz muita diferença pra gente, mas quem sabe assistindo um filme, então não faria tanto sentido. Só que eu achei que o uso, né, dessas argolas aí que ele coloca para cada lado, primeiro que é uma homenagem clara ao Kung Fu clássico chinês, né? Tem aqueles filmes de Hung-Gar da Shaw Bros lá que os caras faz aqueles taolus no começo do filme usando aquele monte de argola de ferro, né? Então a homenagem, na verdade, ali também era para o cinema chinês. Eu não sei como, tipo assim, eu não sei como é que foi a recepção lá na China, parece que nem deixaram passar esse filme lá, né. Não Não, tô o Simon Liu, ele o falou mal do governo chinês. ah, Aí não pô, tem. mas também os cara também força, né, bicho. Mas assim, é um filme, assim, pra mim que pratica artes marciais, e tal, e minha esposa praticou também, a gente gostou muito do filme nesse sentido, né. Então, eles terem trocado os 10 anéis e os anéis serem argolas, né, do braço de artes marciais, eu achei bem legal. O uso das argolas também no filme é muito legal, entendeu. Então, são conceitos assim, que nem eu falo, às vezes com contextualização, experiência de vida igual a minha, por exemplo, o filme se torna legal, mas para aquela galera que só lê o gibi e gosta mais daquela parada mais
Kwai-Shan Kane, anos 70, sabe? Do David Carradine, por exemplo, né? Aquele parada do lobo solitário que luta com o Gifu, a história já é outra, né? Talvez muita gente não gostou disso. Ah, mas eu acho que ia ficar chatão, hein? A história de Shang-Chi ficou tão boa no filme. Eu falei assim, nossa, É, o aí tá bom. Shang-Chi. Então, o detalhe é que o Shang-Chi é uma resposta clara ao Richard Dragon também, da DC, entendeu? A similaridade era muito parecida com relação às missões, né? Era infiltrar num lugar, procurar um lutador de artes marciais ferradão tal e tudo mais. Fora que o contexto dos anos 70, o Kung Fu estava muito em alta nos Estados Unidos, né? O pessoal, depois do Bruce Lee, o Kung Fu estourou, né? O pessoal começou a importar filmes da Shaw Bros, né? Tanto é que o Tarantino é fã demais da Shaw Bros por causa disso. Quase todo filme do Tarantino tem alguma referência ao cinema chinês da Shaw Bros, né? Por exemplo, de pegar o Kill Bill é o puro suco da referência da Shaw Bros, né? Não sei se você conhece, você gosta, mas eu recomendo. São filmes de Kung Fu clássico, assim, são bem legais. Se você assistir uns dois, três, você já vai falar, putz, foi daí que tiraram isso aqui no Shang-Chi. Ó, isso daí, nossa, essa referência, agora eu tô entendendo, tá, sabe? Então, que nem eu falei, às vezes você assiste uma coisa, funciona bem para uma galera e outras coisas é para galera mais novata, vai tranquilo, o cara não faz nem diferença. Pô, curti a animação, curti o evento, curti o porque esses filmes, na verdade, eles são mais eventos, né, se eu for parar para pensar hoje, o jeito de você ir assistir um blockbuster desse, você tá indo ver um evento, por Uhum. menor que ele seja. Cara, mas assim, eu adorei a adaptação de Shang-Chi. E é exatamente isso. Eu vi o filme e falei assim, é claramente uma homenagem aos caras, ao cinema chinês, acho que até uma reparação até, né, com o que o personagem foi nos quadrinhos, que tinha um pouquinho de estereótipo, um pouquinho não, Nossa, total, tinha é, bastante, tinha tinha bastante. muito estereótipo, então acho que o filme foi meio que, tipo, um pedido de desculpa de tipo, galera, foi mal que a gente fez com esse personagem nos quadrinhos, tô aqui uma desculpa sincera, porque foi bem adaptado, é por isso que eu não estou com medo da série da Kamala Khan, na Miss Marvel, porque se eles conseguiram fazer com que os Dez Anéis, que era uma coisa completamente diferente nos quadrinhos, é uma coisa completamente oposta, e fizeram isso que eu achei incrível. Mano, faz o que quiser com os poderes dela. Se falar que os braceletes dela sendo tocar duas vezes, abre um portal, mano, tanto faz. Se ela usa aquilo de desvia de bala que nem a Mulher Maravilha, também pra mim tanto faz. Se ela tá bem, pelo amor de Deus. Só não faz um mandarim que nem o primeiro lá no Homem de Ferro 3, que é aquela merda. Foi fogo, aquilo lá foi fogo. Só não. Aquele filme tem aquele filme mas é que não fala, aquele filme ele tem o gosto, né, na boca amargo do caça-níquel, né. Aí quando você Nossa. tá assistindo desce quadrado, né, aí você fala assim: "Não", eu lembro quando eu fui assistir esse filme, eu falei assim: "Não, não acredito que pegaram o grande mandarim e ele se tornou só isso, né, cara". E o pior é que no filme, né, do Shang-Chi, eles dão um Nossa, destino, né, para o Ben Kingsley ali, né, pra parada que ele fez. Mas eu achei bacana, cara. Essa é uma adaptação que, pra mim, eles mantiveram muita coisa do universo do Shang-Chi, né? Eles tentaram aproximar um pouco do que o Shang-Chi é hoje, né? Nos quadrinhos, né? Porque hoje ele é um personagem mais urbano, tal. É legal porque abre também, abre assim, abre um leque muito grande. A gente pode colocar tentáculo, a gente pode ver aí dali para frente uma Colin Wing, uma Mystic Knight, um Luke Cage, o Punho de Ferro, e por favor, o Punho de Ferro, por exemplo, não sei se eu estou me adiantando, mas o Punho de Ferro, por exemplo, é uma situação que, cara, eu não sei como eles deixaram sair o produto daquela forma, por exemplo, entendeu? O Punho de Ferro foi uma adaptação muito ruim do Punho de Ferro. E, cara, assim, tem coisas que 80% das coisas eu ponho a culpa no roteiro, né. Por exemplo, o pessoal reclama, por exemplo, da Capitã Marvel, por exemplo, ah, sim. que fala que o filme é ruim, que o filme é isso, que tal, por causa da atriz. Cara, não foi a atriz, ali foi o roteiro. Não, Ali, e isso agora eu vou estar com você, eu concordo muito. Concordo né, muito. porque ela é uma ótima atriz. O roteiro que é zoado mesmo, o roteiro, cara, a desculpa pra arrancar o olho do Nick Fury ali, não desce pra mim até hoje. Agora o Punho de Ferro é o seguinte, quando os caras foram produzir essa série, eles deveriam ter tomado cuidado com a pesquisa. O que eles acertaram na série do Demolidor, eles erraram naquela. O Demolidor, ele é um personagem que luta muito, tal e tudo mais. Cara, o Punho de Ferro também.
O Punho de Ferro é um artista marcial poderosíssimo, eles deveriam ter adaptado direito isso. Eles pegaram um ator que, no meu ponto de vista, parecia que estava com preguiça atuando, né, parecia que o tempo todo estava com cara de coitado, cara, e as cenas de luta são deprimentes. A cena que ele luta com o cara bêbado literalmente, assim, luta devagar, aí, cara, assim, os golpes de Kung Fu bêbado dele são tão mal feitos que tem aquela cena que ele vai dar uma bundada no cara, que é ridículo. Sabe, você fala: "Nossa, cara, era melhor os caras não ter feito a luta". A Colleen Wing da série luta melhor que ele, cara. A Colleen Wing é muito melhor artista marcial ali que ele. E é uma moça que aprendeu a lutar, tipo, né, também há pouco tempo. Cara, e você vai falar: "Pô, é falta de dinheiro? É falta dos caras ter arrumado alguém para treinar, preparar o cara?". A gente cansou de ver atores aí do cinema americano aí treinarem pouco tempo, ir lá e, cara, fazer miséria lutando. A Gal Gadot, por exemplo, a moça que fez a Psylocke no terceiro filme lá dos Olivia X-Men, Munn. por exemplo, né, a moça pegou pra treinar, você via no Instagram dela, ela treinando com espada, ela tinha acabado de aprender. O rapaz que fez, Ninja Assassino, por exemplo, né, o menino que faz o Raizo lá, o Raizo, ele, por exemplo, ele aprendeu a lutar pro filme, entendeu? Ou seja, o preparo do cara foi muito bem feito, porque chegou lá, ele conseguia fazer as acrobacias, ele conseguia fazer os golpes decentes, né? Então, esse tipo de coisa. O próprio menino aí que fez o The Batman, por exemplo, praticou jiu-jitsu, praticou artes aí de CQC, né, Close Quarters Combat aí, uns Krav Maga da vida, chegou lá na hora lá, cara, foi tranquilo, entendeu? Foi muito de boa. Agora, quando a gente pega e olha esse Punho de Ferro, nem a personalidade, o cara tem uma personalidade perdedora, o Danny Rand não é daquele jeito, cara. Ele é confiante. Como é que você se torna o Punho de Ferro sendo um cara que parece que tem medo de andar na rua? Fica complicado, né? Então, aí você falou da personagem que faz a Psylocke no X-Men Apocalipse, a Olivia Munn. Acho que ela se treinou tanto pro filme, lá no filme, ela parecia isso aqui assim, né? Coitada. É, cara, fato, Deu uma fato. pena, eu vou falar, deu uma pena, hein? Eles colocando basicamente a Psylocke nos trailers inteiros e falando assim, ó, aqui tá as cenas dela. Bom, as cenas mais beresses do filme são as da Psylocke, né? A hora que o carro vem, ela parte o carro no meio, aquilo é muito louco, E tá no né? trailer isso. Pois é. É aquele trailer que entrega o filme pra você, né? É Entregou, tá aí o inteirinho. trailer. Mas assim, Cara, o Punho de... Aí, assim, eu só queria dar essas aspas aqui, porque eu às vezes até esqueço que ela participou de X-Men Apocalipse, que é uma pena, uma personagem muito boa. O do Punho de Ferro, é, ter mudado a personalidade pra mim aí já afeta um pouco. Já afeta, tipo, não muda a personalidade, porque é uma coisa que a linguagem tem que, em semelhanças do quadrinho pro filme, é justamente a personalidade. Então você consegue adaptar certinho a personalidade. Você muda, que nem você falou, ele tem medo de andar na rua, mas é o Punho de Ferro. É a mesma coisa que você fazer o. Eu sei que hoje ele é rico, tá, gente? Mas você fazer um Peter Parker multibilionário. Aí você fala assim, ô, qual é? Não, não, aí eu parou. Ele é um cara que mora no Queens, mora com a tia, perdeu os pais, não tem dinheiro, faz um uniforme do zero. Crítica ao filme do Tom Holland, eu não gostei como o Homem de Ferro fez o uniforme dele. Eu achei desnecessário essa parte. Deixa ele com aquele uniformezinho fumbrega. Deixa ele lá com o uniformezinho dele lá, que agora finalmente fizeram isso. É um cara que tá sem família? É um cara que tá sem família. Não tem amigos? Não tem amigos. Tá na miséria? Tá na miséria. E vocês gostam assim? Claramente. não, o Homem-Aranha, se ele não tiver ferrado pra gente não se identificar com ele quando em qualquer uma das situações que ele passa na vida dele, né? O Homem-Aranha, ele consegue, pelo menos alguém na vida passou por alguma situação que o Aranha passou, né? Com Em certeza. algum tipo. Esquecer alguma coisa, perder alguma coisa. Acontece em muitos quadrinhos, né? Tem situações que são causadas por ele perder alguma coisa. Não é nem por questão dele estar combatendo alguma coisa, não. Cara, nossa, deixei cair um cartão, sabe? Coisa besta, sabe? Aí você para assim, pô, coisa besta quando a gente fala de um super-herói, mas uma coisa completamente real pra gente que tem que acordar cedo pra trabalhar e esquece alguma coisa em casa, entendeu? A, 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 a forma como o Homem-Aranha se identifica com todo mundo é uma coisa que eles nunca poderiam tirar, sabe, do Sim. personagem.
parece que agora, a partir de agora, isso tudo tá certo. Vamos torcer para os próximos filmes aí agora seriam adaptações mais como que se diz, né, mais concisas do personagem. É porque o que eu não gostei no Tom Holland foi justamente o uniforme. Foi aquela ele ser um boneco. Ele era mais ou menos um Ken do Homem de Ferro. Ele falava assim: "Vou colocar isso em você. Tô aqui, ó, uma roupinha nova, vai, chum". Aí eu falava: "Não, meu amigo, ô meu amigo, não, parou, parou, não". Homem-Aranha de Volta ao Lar pra mim não desce. Pra mim não desce. Você fica lá, você fala: "Nossa senhora, todo dependente. Ah, mas longe de casa". Longe de casa também é independente, mas é muito menos, porque ele tá lá fazendo as coisas por si só, ele não tá esperando o Senhor Stark, que ele nunca fez isso. Aí isso eu já acho que é um erro. Eles mudaram muito do personagem. Isso pra mim isso afeta um pouquinho. Que aí, mesmo eu sabendo que é uma outra mídia, não é legal fazer isso. Tipo, o primeiro uniforme dele foi feito por ele. Ele faz as coisas tudo sozinho. Ele nunca dependeu do Homem de Ferro. Aí você coloca isso pra ele depender do Homem de Ferro. Ah, ele vai depender do Homem de Ferro pra poder ter ligação. Ah, enfia a ligação lá, meu amigo. Dá pra ligar ele de outra forma tranquilo. É um cara que tava salvando a vizinhança, é um maluco que escala a parede. Onde que vocês não iam conseguir encaixar isso? Claro que tá pra encaixar. Não, várias situações aí nos quadrinhos mostraram situações em que o próprio Homem de Ferro topa Homem-Aranha, assim, para situações diversas, por exemplo. Esse detalhe aí que a gente fala com relação ao Homem-Aranha e o Homem de Ferro, Tony Stark, foi uma própria armadilha que o MCU se colocou, porque como o Homem de Ferro foi o primeiro filme MCU, quando a gente para pensar, eles quiseram criar tudo em volta dele, tudo em volta do personagem, né. Eu comento com todo mundo, o Robert Downey Jr. ele deu uma nova cara para o Tony Stark, porque quem conhece o Tony Stark dos quadrinhos, pode falar claramente que o Tony Stark é top 10 vilão da Marvel, se você for parar pra pensar. Porque o tanto de cagada que o Tony Stark fez, né, o universo tá de pé, Marvel ainda cara, é um milagre. Mas uma coisa que é muito importante a gente falar é que a própria Marvel colocou essa armadilha nela até uma hora que o ator ficou caro demais para estar levando para frente, né? Você acha que a Marvel não queria estar segurando esse cara, fazendo esse Homem de Ferro canastrão que todo mundo gosta de ver fazendo piada? O pessoal ia deixar, só que o cara vai cobrando cada vez mais. Foi o filme que tirou o Robin Downey Jr. do ostracismo, entendeu? E colocou ele de novo como um dos homens mais bem pagos do cinema americano de volta, entendeu? Scarlett Johansson também acabou ficando cara demais, tanto é aí tiveram que matar a personagem para dar um destino, entendeu? Vai chegar uma hora que a irmã dela também vai ficar cara, todo mundo ali vai ficar cara, vai chegar uma hora, e aí, como é que vai andar para frente? Só que vai chegar uma hora que esse modus operandi de trocar os personagens, matar alguém aqui, alguém virou um deus, alguém virou entidade, alguém virou isso, alguém virou aquilo, vai chegar uma hora que para nós, né, e para o grande público, vai se tornar um negócio enjoativo. Como para muita gente já tá meio enjoativo assistir filme de super-herói. Por quê? Porque chegou num momento, por exemplo, esse filme do Doutor Estranho mostrou muito isso, que chegou num momento que já ficou um pouquinho mais do mesmo. Já você vai lá para esperando uma novidade, porque todo filme estava tendo uma novidade, e de repente você chega lá, cara, pô, metade da frente do filme foi um negócio, sabe, deplorável, sabe. E quando eu falo isso, eu não tô nem citando filmes bravos mesmo, tipo o primeiro Esquadrão Suicida, sabe. Eu tô falando no sentido do filme ele não te apresentar uma fórmula a mais, a parada começar a enjoar. No meio do filme mesmo eu falei: "Nossa, velho, tá meio chatão agora", o filme, tipo, não empolga mais. A gente quer ver coisas que vão abrir, mudar um pouco o status quo do que a gente já tá assistindo. Se for para os caras repetir tudo para tudo culminar num negócio no mesmo nível que foi feito com Guerra Infinita, entendeu? A galera vai acabar enjoando de novo. Ah, vamos esperar tipo 10 anos para chegar num filmão que junta, faz um crossover grandão, aí com meia dúzia de easter egg aqui, outras referências aqui e tal, e tudo certo, morre um monte de gente, morre aqui, faz em duas partes, e aí pronto, entendeu? Os caras eles têm que mudar um pouco esse contexto pra galera não enjoar, entendeu? Então, a gente já tá esperando, né, um grande evento. A gente já tá nessa expectativa. E o pior é, a Marvel fez isso repetidas vezes. Não. Marvel fez isso uma vez.
porque a preparação toda de 10 anos para culminar naquilo ali foi uma vez. Só que assim, a gente vai esperar, o que eu quis dizer, a gente vai esperar assistindo mais 10 anos de filme, Assim, agora com séries, né? Porque agora eles estão expandindo séries e tudo mais. Vai chegar uma hora que eles vão começar a colocar quadrinhos de leitura complementar aí para você chegar num negócio. Para depois o grande crossover acontecer tudo igual, semelhante acontece no Ultimato. Porque se eu for para, porque são dois eventos muito diferentes, entendeu? As Guerras Secretas que eles estão planejando, com certeza não deve ser a Guerra Secreta original, deve ser mais baseada numa Guerra Secreta multiversal, que é a Guerra Secretas de 2015. uhum. Se eles forem, é óbvio, vai pegar conceitos do Beyonder, isso daí tudo eles vão acabar fazendo, isso daí eles vão pegando. De alguma forma eles vão ter que colocar, uma entidades como o Beyonder tem que estar existindo. E depois Caraca, mano, do ainda filme tem isso pra eles introduzir, né? Meu Deus. tem o Beyonder. E aí, por exemplo, ó, se a gente parar pra pensar que o filme dos Eternos, muita gente não gostou do filme dos Eternos. Eu gostei muito do filme. Não pela história em si dos Eternos, mas eu gostei porque os Eternos abrem um leque de ideias pra eles, celestiais. Cara, daqui a um tempo o Tribunal Vivo, Vigia, dá para os caras trabalhar muito mais coisa, mas muito mais. Guardiões da Galáxia abriu uma expansão desse universo galáctico da Marvel. Então, cara, daqui para frente dá para os caras colocarem muito mais coisa aí. Só que se os caras ficarem fazendo tudo dentro da mesma fórmula, de ficar enrolando a gente 10 anos com um monte de filme, novos heróis, um herói aqui, para depois pôr todos esses heróis para lutar, entendeu? Contra uma ameaça final, tipo assim, sem causar grandes reviravoltas, fica complicado. E tipo assim, uma coisa que faz as Guerras Secretas de 2015 ser importante são dois fatores: o Doutor Destino e o Quarteto Fantástico. Como É, é que eles. Será que até lá eles vão conseguir introduzir esses personagens de forma satisfatória com o tempo? Como é que tá a produção disso? Entendeu? Como é que tá andando isso? Porque os X-Men, assim, por mais que eu sou fãzaço dos X-Men, sou louco pra ver os X-Men de novo no cinema e de adaptar de uma forma vamos supor, uma forma melhor. Só que assim, pelo tempo que eles estão correndo, cara, vai ser um balaio de gato pra esses caras mais lá na frente misturar isso, que às vezes pode virar uma armadilha de novo, entendeu? Então, às vezes, trabalhar certos personagens por fora seria interessante, entendeu? Eu torço para uma adaptação da equipe original dos X-Men primeiro, sabe? Eu gostaria de ver. Eu sei que a galera quer Tempestade, a galera quer Wolverine, eu acho que que a galera quer o Wolverine mesmo. A galera quer Tempestade, quer Wolverine, quer Colossus, a galera quer, na verdade, aquela equipe clássica dos anos 80 mesmo. Mas eu gostaria de ver a adaptação aos poucos, melhor trabalhada. Eu gostaria de ver o Wolverine sendo introduzido numa série, sabe? Uma parada separado, sabe? Um personagem que poderia, tipo, fazendo as missões da Arma X dele. Já tem o Hulk, não tem? Põe o Hulk pra ficar pistolado e ir lá invadir o Canadá e eles mandar o Arma X matar o Hulk, pô. Põe lá o Hulk aparecendo, seria coloca. maneiro. Seria Não, maneiro. então, ó, 6 episódios de quebra-pau do Hulk com o Wolverine, aí coloca o Endigo lá, igual a primeira história, cara. Cara, não tem erro. Esse é o tipo da coisa que não tem erro se os caras fizerem, porque quando a gente vai ver o Wolverine, cara, ninguém gosta do Wolverine conversando, essa é a grande verdade. Nos Uhum. quadrinhos mesmo, nos quadrinhos mesmo, o Wolverine, ele teve todo um trabalho para ser o personagem que ele é hoje. Só que hoje, por exemplo, você pega essa fase mais recente dos X-Men, eles tiraram já toda aquela parte paizão do Wolverine, aquela parte mentor dele. Não, cara, Wolverine, você vai lá, você tem essa missão aqui, executa ela, pronto, acabou, entendeu? O pessoal voltou muito nessa origem mais feroz do Wolverine, o pessoal gosta muito disso. Cara, não tem erro, se é 6 episódios, uma série básica da Marvel, 6 episódios, o Hulk pistolado invadindo o Canadá, eles mandam o Arma X atrás, luta, 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 o Wolverine dá de cara aí e acaba com uma ponte dele dando de cara pro lugar onde foi criado ele no Projeto Arma X e acaba a série, deixa todo mundo louco. E pronto, sabe? Tem muita coisa legal que dá pra eles fazerem, sabe? É, É, seria também maneiro eles colocarem que o Wolverine foi um projeto pós Super Soldado, também seria maneiro. Na verdade, se você parar pra pensar, o Arma X, o É projeto isso. Arma X é um projeto de super soldado, né? É, Só que ele é trabalhando tipo assim, como a tanques. tecnologia, eu não sei se você leu muito o gibi do Wolverine, mas a Não. tecnologia do Adamantium, ela vem lá do Lorde Raio Negro, que é o pai da Lei de Letal. Então, tipo assim, a tecnologia para inserir o Adamantium dentro do corpo das pessoas, que isso daí foi trabalhado e tal. A Lei de Letal odeia o Wolverine porque o objetivo do pai dela tá dentro do Wolverine, que é o Adamantium tá lá inserido daquela forma, né?
Então seria muito legal. Cara, o Wolverine tem muita história, mas o Wolverine foi muito bem trabalhado nos quadrinhos, porque um cara que escreveu ele foi veterano de guerra do Vietnã, né? Que é o Larry Hama, tal, que foi um dos caras que mais fizeram sucesso roteirizando o Wolverine. Então o Wolverine ele tem que ter contexto militar, coisa que não foi adaptado nos filmes. Sabe? É, O Wolverine que funciona bem é o de contexto militar, porque coloca vários inimigos, coloca aí, a gente pode colocar contra-espionagem. Cara, esse ambiente das viúvas negras, por exemplo, aí, todo esse ambiente de contra-espionagem dá para ser utilizado. O Wolverine é um personagem perfeito para eles adaptarem dessa forma, né? A questão dele ser mutante ou não, que é ou ainda o como eles vão adaptar, o como eles vão explicar, como vão surgir os mutantes, se vão vir de outro universo ou não, esse que ainda é o X da questão. Mas quando a gente fala no personagem, uma adaptação que é totalmente factível do Wolverine, para mim, seria essa. mas vamos pensar num lado. Teve na cena pós-crédito de Doutor Estranho, aparecendo a Lia. Lia, não é? Posso estar enganado. Eu vejo um monte de nome e eu acabo confundindo. É Clea, é a Cleia, Clea. Cleia. Ela aparece lá e fala que o Doutor Estranho fez uma incursão. E a gente acabou de descobrir que Deadpool 3 vai ser uma continuação do Deadpool 2. Então quer dizer que possa ser que essa incursão seja o universo dos X-Men vindo para o universo da Marvel. Pode ser. Seria uma desculpa muito de tipo, aceita? Seria! Mas é importante é deles, não é mesmo? Porque eu não ligaria nada se for introduzido assim. Porque economizaria tempo da Marvel ficar adaptando todos os filmes dos X-Men de novo. Então, um jeito fácil de colocar os X-Men. Os filmes X-Men já são nossos. Aceita. Pronto. Até aquele X-Men Origins é nosso, tá? Faz parte da cronologia. Só aceita. Os universos colidindo, pronto. Festa. Dá para eles acertarem, dá para eles corrigirem. É que nem eu falei, não é a primeira vez que eles vão consertar coisa na estrada. Eles É, vão não. levando as paradas e vão colocando. Então, tipo, eu concordo com você que, assim, o filme do Deadpool em si, quando a gente fala em adaptação mutante, um dia eu até falei isso num podcast, eu arrumei uma briga dentro do podcast, os caras quase me bateu. Mas é verdade, cara. Se você para. Porque, assim, tem muita gente que guarda, é aquela coisa, né? Hoje em dia a gente tá muito naquela da nostalgia Sim. de coisa que agradava muito a gente quando era mais novo e tudo mais. Mas certas coisas a gente tem que parar para pensar e ver que certas adaptações funcionaram bem. Funcionaram muito bem. Muita gente não gosta do personagem Deadpool nos quadrinhos, porque ele é um personagem do Rob Liefeld, ele tem um histórico tal de ser uma cópia baratíssima do Slade Wilson, né? Do Exterminador, né? Do Deathstroke. Então, tipo assim, beleza. Tá ok. Até aí tudo bem. A galera pensar dessa forma. Porém, quando a gente transfere ele para filmes de mutantes, quando a gente coloca todo aquele ambiente X-Men que é inserido no filme do Deadpool, cara, é que nem eu posso. Cara, é aquela coisa. Eu amo X-Men 2, entendeu? Eu acho que é um filme foda pra caramba, muito legal. Que ele tenta trazer ali Deus ama, homem mata, misturado com alguns outros conceitos, outros quadrinhos ali dos mutantes. Eu gosto muito do Dias de um Futuro Esquecido, eu acho que é um filme que fez uma adaptação honesta, entendeu? Do quadrinho tal e tudo mais, por Bota mais que tenha honesta, muita hein? mudança. Pelo amor de Deus. Não, foi bem honesta. Por mais que eles mudem muita coisa, Sim. ela foi honesta. A história tem um começo, meio e fim, e ela não fica zoada. E era um filme que eles poderiam ter usado para consertar muita coisa, mas não aconteceu, né? No final das contas, os executivos mandam, né? Que foram pra frente. Só que quando a gente pega o Deadpool, cara, e coloca um pontinho aqui, um pontinho ali, um pontinho aqui, cara, você para pra perceber que o filme é muito bom. Uhum. Nesse sentido de adaptar as coisas. Por exemplo, os próprios mutantes adaptados por exemplo, o próprio Colossus, por exemplo, entendeu? Tá muito bem adaptado ali, cara. Porque é o Colossus coração bom, é o Colossus que age seguindo os preceitos ali do Xavier, daquela coisa toda. Então, é legal. O que foge do normal no filme, porque o cara é insano, é o próprio Deadpool. O pessoal, quando tá assistindo o Deadpool, tem que pôr isso na cabeça. Que o Deadpool é um cara que vive uns 500 dentro do corpo dele ali, falando merda o tempo todo, né? Causando uma situação aqui, uma situação ali. E ele tem esses detalhes, né? Eles fizeram adaptações, por exemplo, da Vanessa. A Dominó, por exemplo, foi muito bem adaptada. Eu gostei da Dominó pra caramba no negócio. Eu confesso que eu chorei de rir quando ele forma X-Force, morre todo geral.
no ataque, eu chorei de rir com aquilo, cara. E ó, eu adoro X-Force do Rob Liefeld, tá? Tô falando isso ao vivo aqui, a galera já Ih, sabe. Eu sou fãzaço, cara. Eu sou fãzaço de quadrinhos dos anos 90. Eu cresci, eu era o público-alvo total de gibi de porradinha de hominho. Eu cresci e, cara, na boa, recentemente eu tô fazendo uma releitura de X-Men aí, geral, porque eu tô gravando os episódios com sagas dos X-Men. E recentemente eu reli essa run do Rob Liefeld, né? Tirando os desenhos tal e tudo mais, cara, é o puro suco do Comando para Matar naquilo ali, você tá ligado? É só tiro, porrada e bomba, e porque sim, sabe? E diverte muito. É lógico que hoje a gente é adulto, já vira pai e tal. Você fala, rapaz, que desnecessário ele explodir a cabeça do cara aqui, mas beleza. Né? Quando a gente é moleque, 15 anos, ah, hormônio à flor da pele, a gente gosta de ver porradinha mesmo, tá? assim, A gente tá lógico. lendo, tá tudo bem. Mas assim, quando a gente pega a adaptação, por exemplo, cara, eu curti demais quando eu vi o Cable, velho. Na boa, na real, eu sou fãzaço do Cable. Quando eu vi o Cable, eu falei, cara, o Cable tá muito legal. Quando eu vi a Dominó, que eu sou fã da Dominó, falei, cara, olha a adaptação da Dominó, ficou legal. O Deadpool é o Deadpool, velho. O Deadpool, sei lá, é o mesmo Deadpool dos quadrinhos no cinema. Né? O pior que Uhum. é o mesmo. É o mesmo jeito que ele é nos quadrinhos, ele tá no cinema. Então, assim, eu achei a adaptação nessa, eu achei uma ótima adaptação dos Mutantes, não me surpreenderia. Bom, primeiro que o primeiro contrato mantido com a Fox foi o do Ryan Reynolds, né? Foi o primeiro que eles seguraram. Não, não, esse cara vai vir com a gente, entendeu? Esse cara aqui já tá seguro, entendeu? Quando a Disney comprou a Fox. Então, daí para frente, eu não acho uma, um negócio muito assim absurdo, não. Eu concordo com você. Se eles chegarem numa dessa, ó, é o Deadpool fazendo aquele monte de bagunça que ele tá fazendo lá, eu Ah, não ia estranhar nem um verdade. pouco. Ele pega um negocinho lá do Cable, né? Não, não é difícil ele E também sai fazer uma viajando. merda. Não é Então, ele difícil. sai viajando no tempo, né? Mas a própria Marvel colocou a regra da viagem no tempo, criar ramificação de universo. Né? Aí depois criou, inclusive, a agência lá que regulamenta, por exemplo, a alternância no multiverso, entendeu? Então, nesse tipo de coisa. Agora, cara, eles abrem, é que não falei, eles abrem o leque e tem que ir pegando uma coisinha aqui, uma coisa ali, tentando deixar tudo isso interessante. Cara, o Ryan Reynolds, eu nunca esperava que ele ia ser um bom Deadpool. Quando anunciar que assistem o X-Men Origins e vê que ele é o Wade Wilson, ele é o Deadpool, você fala, não. Só não. Você só fala assim, não, pelo amor de Deus, não. Aí falam, vai ter o filme do Deadpool que vai ser o Ryan Reynolds, você fala, acho que vocês não entenderam. Não, não e não. Aí você vê que o cara foi lá, ele mesmo virou produtor, ele foi lá e falou assim, vai ser assim, 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 assim. E o Ray fez aquela coisa maravilhosa. E Deadpool é um filme que surpreendeu bastante. Tem os seus defeitos, mas é um filme que adaptou muito bem o personagem, soube zoar até certo ponto. Tem um personagem que é ali basicamente um personagem pro filme, que é a Missy, o adolescente megassônico. Não se surpreendam se vocês não encontrarem ela no quadrinho. Ela não é. Não existe. Ela é uma mistura de dois personagens. Então vocês vão encontrar É uma semelhanças mistura de com. dois personagens, é. Vocês vão encontrar dois personagens e falar, ah, ela aparece. Sim, porque é uma mistura de dois personagens que souberam adaptar muito bem. E Deadpool é um dos filmes, é um dos meus filmes favoritos do universo X-Men. Porque é simplesmente sensacional, é aceita. É, é o suco dos quadrinhos dos anos 90 trazido pras telas. Porque. Não, aquele é, total. E uma coisa que é legal, que quando eu falo do Deadpool pra galera, é que muita gente não saca nisso, né? As cenas de ação são muito bem feitas. Uhum. O cara que veste a roupa do Deadpool nas cenas de luta, luta demais, porque ele é o melhor artista marcial da atualidade, que é o Scott Adkins. É ele que veste a roupa do Deadpool. Né? Muita gente não lembra do Scott Adkins, mas quem assistiu o Doutor Estranho, ele é aquele cara que corre atrás do Doutor Estranho, pulando nos portais lá e que luta muito. Aquele cara que tá atrás dele lá, que vai inclusive atrás do Doutor Estranho lá no hospital. O espírito vai atrás. Aquele cara lá que é o Scott Adkins, né? Então o Scott Adkins, inclusive, foi cotado para ser Batman, né? Mas aí acabou ficando o Ben Affleck acabou ficando como Batman, né? O pessoal queria colocar ele, né? Ele foi um dos caras que estavam na lista e acabou ficando o Ben Affleck para fazer Batman na época lá com o Zack Snyder.
E o Scott Adkins, pra quem também não conhece, ele faz aquela trilogia filme lá, O Imbatível, né? Ele é o Yuri Boyka, né? Todo mundo conhece ele, porque ele luta demais. Aquele cara, ele é o Batman que a gente merece, mas a Warner não tem coragem de colocar ele, não. Não sei se você conhece esse ator, ô Vieira? Por nome assim, não. É que eu sou péssimo às vezes com alguns nomes. Não, fica tranquilo. Depois você Scott. procura aí. Scott Adkins, o cara é monstro, velho. O cara luta pra caramba. É ele que põe a roupa do Deadpool. Então aquele monte de chute, aquelas acrobacias que você vê no filme, elas não são CGI, não é corda. É um cara mesmo pulando, dando um salto mortal, chutando, dando aqueles chutes invocados todos lá, porque é o Scott Adkins que faz, né? Então, isso daí eu achei um acerto 100% dos caras, né? Já que vai colocar uma máscara no cara, ninguém vai ver a cara, coloca um artista marcial decente. Outro cara que muito bom é que agora eu não lembro o nome, eu me esqueci do cara. O cara que faz, por exemplo, Pantera Negra, por exemplo. O cara é muito bom de acrobacia, aquele cara lá também. Só que o Pantera Negra acaba tendo um pouco mais de, por causa dos poderes, acaba tendo um pouco mais de corda ali em algumas cenas. Mas o próprio ator, né, que fez o T'Challa, que infelizmente morreu, ele também era um cara muito legal, se esmerou no treinamento. O Michael B. Jordan também, sabe? Então você vê que são caras que na hora dos caras fazerem filme, os caras compram a ideia do personagem e se esmeram. Né? Tem outros que não luta, beleza, mas aí se vai tacar a máscara, tá tudo certo. Pega um dublê fera aí e já era. Ah, que a maioria dos personagens, se você colocar uma máscara, acabou, vai aí coloca qualquer um. Mas é tudo questão de adaptação da maneira correta. É o resumo que a gente tá falando aqui o tempo inteiro. Se você adapta de uma maneira correta, a gente não vai criticar. Agora, se faz uma adaptação merda, Lanterna Verde, a gente critica. O Wade Wilson em X-Men Origins, critica, porque aquilo é uma bosta. Né? Você não consegue, tipo, elogiar, você não consegue tirar um pouco de elogio. A questão É, mesmo não do, desce bem, não. do Logan. Nos quadrinhos ele é descrito como um personagem com 1,50 m e pouquinho. Ele é baixinho. 1,60 ele tem, ele é É, baixinho, ele é 1,60 m. baixinho. Hugh Jackman tem 1,90 m. Aí você fala, como que ele. Ah, aquele é baixinho, não sei o que. Simples, como eles se adaptaram? Não zoando a altura do maluco. Pronto, acabou. Não ficam falando que o cara é baixinho nem que ele é alto, que nem nos quadrinhos eles falam. Ah, tem umas partes nos quadrinhos muito antigos que eu já li, tipo, ah, o cara baixinho desse não ameaça ninguém. Aí o cara vai lá e tira as garras da mão e você fala, eita merda. Como que vamos adaptar? Não falando isso. É simplesmente não fala da altura. É, Acabou. o Wolverine, o Wolverine, ele é um arquétipo, né, do cara feião, que é galanteador, ao mesmo tempo agente secreto, aquela combinação mortal, né, que o cara que fuma um charutão, aquele tipo de coisa, né. Ele ser baixinho é um charme nos quadrinhos, só que quando a gente vai para o cinema, né, você pega um cara 1,60 m, ele vai dar muita diferença perto de outros personagens, isso é uma Sim. grande verdade. O pessoal acha que não, mas cara, faz, sabe, faz diferença. E aí talvez não fique tão legal. Eu acho assim que o Hugh Jackman, ele foi um bom Wolverine, porque ele adapta muitas coisas do Wolverine, o jeito de ser, o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de pensar, sabe? Tudo bem que, tipo assim, teve muita coisa que eles não tiveram tempo de fazer, né? De acertar. Tanto é que só em Logan que a gente tem um vislumbre do Wolverine um pouco mais semelhante ao que ele é nos quadrinhos, tanto como Uhum. com violência quanto com o jeito de ser. Mas, cara, mas o tamanho dele ali, cara, é irrelevante. Tanto é que o pessoal vive falando, ah, cara, tem um monte de cara que a galera queria que fosse o Wolverine, mas sempre a galera cai nessa do tamanho. Cara, o tamanho não vai fazer muita diferença. O tamanho talvez faria diferença se a gente fosse ver um Colossus e o famoso arremesso especial, né, do Colossus, que ele arremessa o Wolverine numa sentinela, né, que todo mundo gostaria de ver isso. Mas mesmo se assistindo no desenho dos X-Men, por exemplo, dos anos 90, que fez muito sucesso, o Wolverine não era tão baixo quanto ele é nos quadrinhos, né? Ele tem uma altura mais decente. Um ator que eu gostaria de ver fazendo o Wolverine, por exemplo, ele é careca, olha só, eu queria o Jason Statham. Só que ele ser careca não vai fazer diferença porque os caras podem pôr cabelo, pelo em quem que eles quiser hoje, com CGI ou qualquer outra coisa do tipo. Entendeu? Então, um ator que eu gostaria muito de que fosse o Wolverine é o Jason Statham. Fala aquela voz baixa, rouca, luta bem, entendeu? É um ótimo ator de filmes de ação. Para mim, seria um Wolverine muito legal. É, mas aí a gente fala isso que nem aí acontece como o Robert Pattinson. Ninguém queria o maluco no filme. Ninguém.
quando ele fala e vê o filme, aquela surpresa muito boa. E o aí eu como é que até perdi aqui, abrindo aqui a porta, gente, espera aí, até me perdi o raciocínio. É o Robert Pattinson. Robert Pattinson, foi um Batman muito bom, foi bem adaptado. Uhum, Inclusive, eu senti um pouco de semelhança com a franquia Arkham dos games. Eu sempre falo uhum. isso, foi muito parecido. Quem jogou sabe o que eu tô falando. Tem muito E, Arkham ali. Uhum. um que eu não me surpreenderia se fosse anunciado por pessoal estar zoando, fazendo meme, seria o Daniel Radcliffe, que é o Harry Potter. Eu não me surpreenderia se a Marvel falasse assim, ele é o novo, porque soaram tanto. Ah, imagina o Robert Pattinson como Batman, que engraçado. Então, um dos melhores Batmans. Então eu não me surpreenderia com o Daniel Radcliffe. Mas Jason Statham também é um bom ator. Enfim, ninguém sabe quem vai ser, né? Tá aquela confusão, né? Ninguém. A Marvel tá lançando É, convite, ninguém aceita. então, o detalhe é o seguinte, né, o Daniel Radcliffe, eu não sei, talvez pegaria muito por ele ser novo, mas é Uhum, aquela coisa, cara, maquiagem, chega lá na hora, ele imposta a voz, cara, isso tudo é adaptável. Desde que a hora que ele abre a boca para falar ou lutar seja o Wolverine, tá valendo, entendeu? Tá valendo, pode ser qualquer ator. Por isso que eu falei, tem que ter um bom roteiro também, que nem eu falei. também, também. Às vezes, se pega um roteiro zoado, cheio de porque sim, cara, a galera vai sacar rapidinho e vai desanimar. Isso daí. Por isso que eu falei pra você, às vezes trabalhar o simples e o eficaz é melhor. Com Por isso que eu falei certeza. desse negócio de 6 episódios do Wolverine quebrando o pau com o Hulk e no final eles descobrem lá o monstro mendigo, descobre a instalação do Arma X, entendeu? Esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa seria muito legal, porque abre o caminho não só para o Hulk, como de acertar um pouco mais o Hulk, né? Voltar o Hulk para as origens mais selvagens dele, né? Como também dá um contexto pro Wolverine, entendeu? Não precisar depois, quando sair um filme, eles terem que ficar explicando o personagem. Nossa, explicando o personagem é triste. É tenso. A gente não, ninguém tem mais paciência. O grande acerto desse filme do Batman foi não mostrar o Zuene morrendo de novo, Pelo entendeu? Porque que. todo o filme mostra, pô. Tá bom, já entendemos. Que teve com o Michael Keaton, teve com o Christian Bale, teve com o Ben Affleck, teve no filme do Coringa, repete a morte do Wayne, então ia ficar chatão mesmo, eu não ia curtir mesmo não. É, e quem tá ouvindo Batman Despertar também teve a morte dos Waynes. No, na- Mano, e tem no jogo. Então, assim, mano, pra quem consome mais do que. Tirando o quadrinho, logicamente. Mas, assim, pra quem consome outras mídias, já fica cansado. Já fica, tipo, de novo, esses caras morrendo, caraca. Qual que é o problema de vocês? Não entra no beco. Pronto. A solução é: não vai nem no cinema. Não vai no cinema. Fica em casa. Eu tinha comentado uma vez com um colega. Cara, se for para mostrar o Zuene morrendo, eu gostaria muito que no meio da morte lá do Zuene, a gente descobre que quem tá matando o Zuene é o Alfred e o Bruce, e depois a gente descobre que aquilo ali é o Coruja da Terra 3, você tá ligado? Aí muda o negócio. Pô, tem a Mete o introdução da Terra louco, né? 3. Não, já mete o louco, já mete o multiverso aí e tal. A DC pode fazer, é só eles parar de ficar enrolando, parar de ficar xaropando, né? A DC ela não tá se acertando desde essa mudança depois do Snyder Cut não, depois do filme da Liga da Justiça, toda aquela parada conturbada, a DC não se acertou muito no cinema. São vários filmes aí separados um do outro, alguns com bons acertos, outros nem tanto, entendeu? Esse filme do The Batman, o diretor já veio chegando falando, ó, tá fora desse universo aí, tudo que vocês viram tá fora, pro cara também não ficar enrolado e preso depois em algum conceito que ele tem que seguir, entendeu? Vai aí o filme, ó, é a origem do Batman, panã, pananã, pananã, Batman início de carreira, é o Batman que todo mundo gosta de ver, né? Batman início de carreira é sempre legal ver. Uhum. Para mim, que sou fã de quadrinhos dos anos 90, eu lia, por exemplo, lá Um Conto de Batman, que hoje eles estão republicando com o nome correto, né? Lendas do Cavaleiro das Trevas, né? Saiu aí recentemente Xamã, Veneno, Gótico e Acossado, por exemplo. No começo dos anos 90, essa publicação chegou aqui com o nome de Um Conto de Batman. E são sempre histórias do Batman em começo de carreira. Então, Uhum. é tudo que a gente viu no filme: o Batman sendo enganado, o Batman errando, fazendo cagada, tomando decisão errada, entendeu?
e depois tendo que correr contra o tempo para consertar isso no final e se acertando com ele mesmo. É isso que a gente vê no filme. É esse que é o grande segredo e acerto do The Batman para mim, fora outras questões, tipo ter cenas de combate no estilo Arkham, eu achei legal, ser um filme investigativo é legal. Ou seja, eu acho que de todos os filmes de Batman que teve até agora, porque todos os outros filmes eram um filme de alguma coisa que ao redor do universo do Batman. Esse filme não. Esse filme ele tem o Batman. Só que ele é um filme de investigação policial com o Batman. Então, agora a gente vê o Batman tanto inserido dentro do próprio universo dele, porque parecia que a gente via Gotham City, mas ao mesmo tempo a gente via um pinguim criado por pinguins, né? Então, tipo assim, não combinava muito, sabe? Você olhava assim, tá, beleza. Adoro o filme, tá? O Batman Retorno eu gosto pra caramba, mas, cara, a hora que você traz aí a adaptação, a essência do vilão, que o Coringa, ele é um gangster, cara. O Coringa não, o Pinguim. O Pinguim é um vilão que é um gangster. Ele funciona bem quando ele é um gangster, tem um comércio legal, tem o Iceberg Club, aquela parada toda aí, essas coisas que chamam a atenção no personagem. Quando você só coloca um cara que quer se vingar da burguesia da cidade por ter sido jogado as traças aí, entendeu? É complicado. Então, são essas adaptações que eu acho que acabam, às vezes, tirando um pouco da graça pra gente. Mas é isso, gente. Aqui em resumo, aqui outro resumo é adaptam direito. Tá? Pelo amor de Deus, e parem de. E quando adaptarem de outra forma, parem de encher a merda da paciência dos caras e tenta assistir pelo menos. Porque às vezes você tá só no trailer ali o negócio, aí quando vai lá ver é outra coisa, é maravilhoso. Então por isso que eu não critiquei ainda a Capitã Miss Marvel. Vamos esperar. Como a gente tá gravando isso aqui numa terça e eu ainda não assisti, ainda nem lançou, né? Aliás, né? A gente tá esperando lançar. Pode ser que tenha sido bom, pode ser que tenha sido horrível. Então vamos ver aí. As críticas iniciais estão falando que tá muito bom. Mesmo com a mudança, está muito bom. Então vamos esperar. Mas é isso, gente. Léo, dá suas considerações finais aqui pra galera. Galera, obrigado pela audição, pela presença aí no canal do Vieira. Não deixa de seguir. Vieira, gente boa pra caramba. E obrigado também por me convidar para a gente bater esse papo da hora aqui, falar sobre esse assunto que é polêmico para alguns, né? Ou às vezes causa reflexão, né? Porque, assim, eu entendo que a gente comentou de um assunto hoje que causa reflexão. É um assunto que a gente tem que parar a pensar e pesar muitas coisas juntos, né? E como a gente falou aqui, é marketing, é o personagem, é a essência, onde que os caras podem buscar. A gente falou hoje de muitas ideias que eles podem aproveitar também, né? Então eu gostaria de te agradecer por ter dado essa oportunidade, né? Já está aberto um convite para vir no Gibi Nosso de Cada Dia para a gente falar do gibi. Depois você me fala um gibi que você gosta demais, Uhum. que você manja bastante para você ir lá para a gente comentar, tá? E aí, quem quiser me seguir nas redes sociais, né? Então vamos lá, Léo Palmieri Gibi no Twitter e também no Instagram. E também eu convido vocês para conhecerem o site crossovernerd.com, que é o site que eu fundei junto com a minha esposa. E hoje nós somos em 11 pessoas produzindo o site, né? Ele é um blog sem fins lucrativos, por enquanto, né? Mas é um blog que tem bastante coisa legal, né? Várias matérias bacanas de cultura pop e outras curiosidades. A gente tem o podcast, que é o Crossovercast, que é um podcast quinzenal que fala de vários assuntos, não só de cultura pop, mas teorias de conspiração, TV bizarra dos anos 80 e 90, nostalgia, games, animes, a gente fala de tudo isso lá. E o Gibi Nosso de Cada Dia, que é semanal, que é uma vez por semana a gente falando de quadrinhos lá no podcast. Então, aí eu recomendo então que vocês me sigam nessas redes sociais aí e conheçam o meu trabalho. É isso, estão todos aqui na descrição para vocês poderem conferir. Também tá aqui o link do Apoia-se e o link do meu outro podcast, né? Daqueles filmes alternativos para você, se você está com medo de assistir, veja lá no meu podcast para ver se é bom ou não. É isso, eu espero vocês numa próxima. Valeu!